Vamos lá. O programa Academia Nossa Casa Planeta tem a grata satisfação de receber hoje a doutora Mariana Guidoni, deficiente física, advogada com mais de 10 anos de experiência na área condominial, sócia fundadora da GGSA Advogados, especialista em direito condominial, presidente da Comissão de Direito Condominial da subseção Jabaquara da OAB São Paulo. Muito obrigado, doutora Mariana, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Hoje nós aqui, como sempre, esse nosso formato de programa, ele é composto pela parceria da Ana Paula Pichler, que é presidente e fundadora do IRAPA do Brasil, Dr. Ricardo Turelli, que é advogado e secretário-geral do CODESG, Comissão de ESG, e nessa conversa que nós teremos aqui, com certeza nós vamos aprender e atualizar o que a gente já sabia. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Mariana, muito prazer, né? Que bom você ter vindo aqui na nossa entrevista. Eu gostaria de saber de você que você conte um pouco sobre a sua trajetória. Tá. É muito bom estar aqui e poder dividir o conhecimento com todos. Eu nasci com uma deficiência física por má formação no útero da minha mãe. Nasci com os pés tortos, luxação de quadril. Passei por 9 cirurgias até mais ou menos os 12 anos de idade e depois fui desenvolvendo, passei por algumas coisas, fiz faculdade de Direito, passei na OAB, hoje trabalho na área de condomínios e procuro falar não só sobre o condomínio em si, ou sobre a área condominial em si, mas trazer também para o mundo condominial um pouco da minha experiência, da minha bagagem pessoal como pessoa com deficiência física. Importantíssimo, porque essa visão é uma visão que existe, é uma realidade posta, né? Mas nem sempre abordada, né? É uma visão muito importante até para o nosso formato de programa aqui, para entender essas... Porque, assim, são peculiaridades que no dia a dia não se percebem. E só percebe quando existe algum problema no condomínio, ou alguma acessibilidade. Até se fala um pouco, né, doutor Ricardo? Se fala sobre acessibilidade em algumas coisas, mas, assim, é vista como uma coisa não muito prática, objetiva e necessária. Então, é bem interessante esse viés que a gente pode aprender bastante aqui. Trabalho com condomínio há mais ou menos 10 anos. Tenho 9 anos de OAB, mas já trabalhava antes. A família vem de administradores de condomínio, então desde antes da faculdade já estava ali no meio de relações de condomínio, então a gente tem também uma bagagem aí pessoal, não só da parte de prática de deficiente física, como pessoa com deficiência física, mas também quem passou aí também bastante tempo já com condomínio, apesar da cara de nova. Me diz uma coisa, uma curiosidade, né? Não tá no script nosso, mas aqui. Mas, assim, como que você se viu como é que despertou esse seu interesse na relação dos condomínios? Foi através da família e tudo mais? Ou você tinha realmente algo a mais que pudesse voltar a esse seu interesse? Olha, ser bem sincera, sim, foi através da família. Porque a família, a gente está ali em assembleia, em reunião, e durante a faculdade, questionando o professor por conta de alguma coisa da administradora, por conta de alguma coisa do dia a dia condominial. E aí a gente fica naquela, isso daqui é interessante. Isso daqui dá pauta, esse negócio aqui. E aí foi indo que meio que até por osmose, vamos dizer assim, eu fui entrando na área e hoje, sinceramente, eu não faria outra coisa. O dia a dia, né? O dia a dia já estava no DNA. Já estava no DNA. Eu, sinceramente, sou apaixonada pela área. Acho que no condomínio a gente consegue envolver muitas coisas, muitas áreas, que não só o direito em si, como
o direito imobiliário, vamos dizer assim, não que não seja importante, é muito importante, mas a gente tem várias coisas dentro, é uma comunidade dentro de uma comunidade. E os condomínios têm passado, né, doutor Ricardo, sobre os condomínios como formato de sociedade, têm passado por mudanças muito interessantes nesse um curto espaço de tempo. Então, um condomínio que tinha uma visão tradicional de um zelador e os porteiros e tal. Geralmente o zelador fazia a vida inteira ali, era o mesmo. Hoje em dia, a própria movimentação dos condôminos é diferente. Existe a locação do Airbnb, a dinâmica do condomínio mudou muito. E no campo do direito, a gente percebe, eu participo também da comissão de OAB condominial e da direito ambiental também, imobiliário. E a gente vê que os assuntos se permeiam, é uma coisa impressionante. A tecnologia também tem trazido desafios, as questões ambientais de resíduos. Então, o universo do condomínio deixou de ser uma coisa assim que há um tempo atrás seria quase que contábil, uma gestão social e contábil, passou a ser um universo muito amplo. E é um desafio muito interessante. É gigantesco, e até por essa parte da deficiência deficiência de um modo geral, né? Então, acho que isso é muito importante, o seu olhar, né? Acho que é uma diferença, né? Acessibilidade e tudo mais. Existem os clubes condomínios, nós tivemos aqui também uma síndica profissional que é clube condomínio. Então a questão da acessibilidade deixa de ser só a acessibilidade do elevador, mas toda a quadra, se é clube condomínio, aos parques. Então são questões que a cada dia tem um desafio novo e é muito comum a gente perceber que os assuntos eles transitam de um setor para o outro. Na própria OAB, que existiam comissões fechadas para cada assunto, hoje em dia a gente meio que percebe, vai misturando no sentido assim, a gente vê profissionais fazendo algumas falas em uma comissão que seria específica para aquele assunto, e esse mesmo profissional faz a outra fala na outra comissão, que caminham muito em paralelo e muito aproximados, né, doutor Ricardo? Sim, mas tem um assunto que está muito em voga, doutora Mariana, que é a questão dos neurodivergentes e principalmente dos autistas em condomínios, não é verdade? Sim, isso... Queria a sua opinião sobre o assunto. A neurodivergência, a gente fala que é pessoas com algum transtorno psiquiátrico. Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção, o autismo, esses... Dentre outros transtornos, esses são os neurodivergentes. Eu posso me dizer que eu sou uma neurodivergente, pois eu tenho TDAH. Descobri na fase adulta. Desculpa, o que isso significa? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno onde a gente ou é acelerado demais ou é lento demais e passa por alguns perrengues na vida até na verdade, a gente descobrir. Se distrai com facilidade. Se distrai com facilidade. Ele, na verdade, está aqui, daqui a pouco ele está ali, né? E é muito interessante isso. E esse mundo de hoje, meio que todos têm um pouco desse TDAH, né? Até porque a gente tem que aprender tanta coisa e o celular... É um equipamento formidável para a gente ter esse transtorno de atenção. Não é? Porque a gente está, às vezes, focado em um tema e o próprio celular já nos obriga a tomar uma decisão de outro assunto que não tem muito a ver. Então, esse é um transtorno que acho que é muito comum. A gente costuma dizer que é comum, que muita gente tem, mas aí eu preciso discordar um pouquinho. Dos códigos, né? eu preciso discordar um pouquinho, porque assim, muita gente acha que tem justamente por conta dessa multidisciplinaridade, dessa multitarefa que a gente hoje em dia é. Mas para você saber se você tem ou não mesmo, aí precisa ter a avaliação, o diagnóstico. Eu falo isso para quê? Para informar os nossos telespectadores de que não eu acho que eu... Não, peraí. Científico, né? Vai procurar ajuda de verdade, tratamento médico, porque tem como melhorar muito a qualidade de vida. Eu falo por mim. E no relacionamento condominial isso deve interferir muito. Isso, né? Interfere muito. Principalmente o TDAH nem tanto, mas principalmente o autista. Por que o autista? Porque o autista, ele normalmente costuma ter muito surto.
crises. Então você tem ali crianças, até adultos já na fase adulta, ainda na fase adulta também, que tem crises assim de gritaria, daquela criança que parece birrenta, mimada, que está gritando ali. E não é bem assim. A gente tem que analisar se aquela criança tem ou não uma deficiência, tem ou não um transtorno. Por quê? Se ela tem um transtorno, por exemplo, o autismo, a criança não tem culpa de ter nascido daquela forma. E a mãe não tem culpa da criança ter nascido daquela forma. E não tem culpa de ter nascido naquele ambiente condominial. Não tem escolha, né? Por vezes a pessoa ou mudou para lá porque comprou depois, mas também não vai deixar de comprar um apartamento, de se mudar para um apartamento, de alugar um apartamento por conta do filho que é autista. O que tem sido aconselhável, assim, do ponto de vista condominial, né? Então, vamos imaginar uma sociedade condominial, os síndicos, os conselheiros. Então, convém que, vamos imaginar um morador novo em que as pessoas não conheçam a família e um dos membros da família tem algum transtorno, alguma divergente, como é que é a expressão? Neurodivergente. Neurodivergente. Alguma neurodivergência. Neurodivergência. O que é conveniente, o que, no seu modo de ver, convém que essa família já comunique essa gestão condominial de que existe esse fato? Assim que entrar no condomínio, mudou para o condomínio, avisa a direção, avisa a gestão do condomínio, o síndico, que tem uma pessoa diferente em casa que precisa de atenções diferentes, né? É interessante, porque isso evita... Porque quem participa da gestão condominial, geralmente está exposto a várias opiniões, vamos dizer. Opiniões, às vezes, sem estar pautado em nenhum dado assim, específico. Então, acho que é bem importante mesmo que se saiba. Mas isso não traz para aquela família alguma forma de dizer, olha, mas isso é uma coisa particular da minha família? E como é que é visto isso? Será que tem você pode, a família pode até pensar, poxa, mas é uma coisa particular. Mas espera aí, é particular, mas é benéfico? Vamos pensar numa criança, focar na criança. É benéfico para o meu filho, a minha filha, não ser comunicado para o condomínio que ela tem uma deficiência, que ela é especial de alguma forma. Especial. Não vou dizer especial porque todo mundo é especial, gente, né? Que ela tem uma diferença, né, de outras crianças. Sim, é importante e é uma questão de conscientização da família também. Outra coisa não só a família avisar quando entra num condomínio novo, mas também o síndico, quando vai assumir um cargo num condomínio, fazer um levantamento da sua sociedade, de quem está ali, porque você tem ali o autista, síndrome de Down, você tem deficientes físicos, com simples modalidade reduzida, como eu, por exemplo, ou então cadeirantes, você tem pessoas cegas, você tem... Existe um fato novo agora, fato novo não, mas a sociedade, a longevidade é uma coisa nova e que também existe uma população de idosos com também necessidades específicas que também nem sempre são entendidas ou suportadas pelos vizinhos, são várias implicações mesmo. E mais uma que é também muito importante, o síndico, a síndica ter conhecimento, que é fundamental para a pessoa que faz muita diferença, os deficientes auditivos. Pois é. Por quê? Porque numa assembleia, se a pessoa já sabe que tem um deficiente auditivo, o síndico, a gestão, o condomínio pode contratar um intérprete de Libras, pode contratar um aplicativo que faz a conversão, né, a tradução para a linguagem das Libras. Isso é muito importante, isso traz... É como eu vi no outro dia de um colega advogado. O cego, a pessoa cega, ainda consegue ouvir e consegue interagir com as pessoas à sua volta, rir das mesmas piadas, né? Ouvir a explicação do gestor. Porém,
Deficiente auditivo? Não. Sabe que eu tive ontem, nós tivemos uma entrevista que foi gravada externamente, não aqui, e que houve essa sugestão, não sei se o Dr. Ricardo se recorda disso, foi sugerido que existisse o tradutor em Libras, para que o nosso alcance fosse maior ainda e assim inclusivo. Interessante. E são questões que passam mesmo desapercebidas, assim, para quem não, né? Eu tive alunos de taekwondo, nós tivemos um desafio interessante que era um aluno cego. Tinha 11 anos, hoje ele tem 22, mora nos Estados Unidos. Mas, então, no mundo, no universo esportivo, foi um desafio, mas ele não morava na época em condomínio, hoje ele mora em condomínio nos Estados Unidos. O cego tem uma facilidade e uma dificuldade, mas o que não ouve também. Sim, que não ouve também. E que também, acho que em questão de vizinhança, né, doutor Ricardo, as questões de vizinhança, mesmo que seja deficiente auditivo tem várias graduações, né? Então, principalmente aquele que não é notado que ele tem a deficiência. Ele tem, geralmente, a pessoa não vai dizer, olha, bom dia, vizinho, eu tenho, né, deficiência auditiva. Mas aí aquela questão da vizinhança, quando vai ouvir um equipamento de som, uma televisão, alguma coisa, deve dar várias complicações aí no relacionamento do dia a dia. E aí, o advogado, como é que, não sei se a gente fala nesses termos, de falar como é que anda, como é que caminha atualmente as proteções legais, ou se a legislação evolui nesse campo ou não? A legislação, em termos de acessibilidade, de vaga especial, de piso tátil, de a botoneira do elevador mais baixa para ter uma acessibilidade maior tanto para pessoas com deficiência de altura, né, os anões, né? Tem um termo específico, mas não me lembrar. Também e criança e cadeirantes também, que ficam num nível mais baixo um pouco. Então você tem ali, tem a lei que determina as botoneiras mais baixas. Que protege. Temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina que você tem que ter vagas especiais. Isso tudo, a lei ela é muito favorável para isso.